Galera, 20º episódio de Gotham está entre nós. Aliás, não só ele, mas Azrael. Sim, Azrael está entre nós. Você vai saber depois da vinheta a nossa análise, a nossa opinião a respeito do que funcionou e do que não funciona no episódio da segunda temporada de Gotham. Então fica aí porque a gente já volta. Fala galera do canal Procom, sejam muito bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Gustavo e como eu falei, a gente está aqui para falar aí a respeito do 20º episódio da segunda temporada de Gotham, beleza? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal, mas se você, cara, já nos acompanha toda semana com Gotham, com outras coisas, com outros assuntos aqui no canal, muito obrigado por você nos assistir todas as semanas, beleza? E então galera, é o seguinte, como eu falei, a gente acabou de assistir aí o 20º episódio, não sei quando esse vídeo estará indo no canal, entendeu? Porque tem muita coisa, eu tô gravando muitos assuntos, alguns vídeos atendendo pedidos aí, tô me esforçando para atender o pedido de alguns inscritos, vai chegar lá daqui a pouco, vocês vão ver, então aguardem. Mas é o seguinte, 20º episódio me surpreendeu bastante, tá? O episódio funciona muito na minha opinião, e eu estava com expectativa, lógico, acho que como todo mundo estava com expectativa muito alta a respeito desse episódio. Esse episódio aí é uma continuação direta do 19º episódio, né? Onde a gente viu a origem de Azrael, o retorno de Phil Galavan, voltando como Azrael do Terra dos Mortos. Inclusive eles brincam o tempo todo falando isso, né? Que ele voltou do inferno, algo desse tipo. E aqui é basicamente o episódio inteiro voltado a dar atenção, aliás, e aqui eu abriria parênteses, é a atenção devida, cara, a devida atenção a esse personagem que é tão famoso nas HQs, e eu vou falar e vou fazer menções à origem e a como é que é o personagem nas HQs o tempo todo, uma vez que a série também se baseia nela, beleza? Também por conta de Azrael, esse episódio é bem diferente dos outros, ele tem apenas um núcleo de desenvolvimento que gira em torno do que está acontecendo a respeito da origem de Azrael, e como eu falei no início desse vídeo, é uma atenção bem devida e bem oportuna ao personagem que tem um destaque, que merece esse destaque, tá? E o que acontece é que a gente tem outros núcleos que são subdesenvolvidos, lógico, mas todos eles são ligados, então o tempo todo você vai ver o nome Azrael sendo citado e o nome Phil Galavan sendo citado um pouco mais às escuras, vamos dizer assim, beleza? Aqui eles fizeram uma adaptação um pouco diferente das HQs. Nas HQs, Azrael é Jean Paul Valley, vamos dizer, é mais ou menos isso, eu acho. E na verdade temos alguns, né, Azrael, vamos dizer assim, entre aspas. Um deles é Jean Paul Valley, como eu falei, e o outro é o Michael Long. Se eu não estou enganado, um deles é policial, que eu sei isso. Um deles é policial quando um Azrael, não sei qual deles é primeiro, tá? O que eu me lembro é isso. Um deles é primeiro e um deles assassina um policial friamente. E aí quando ele vai preso, um dos policiais que participa dessa prisão, tá? Acaba se inspirando no personagem e assumindo aí o posto de Azrael. Inclusive o Azrael na HQ não é um vilão, cara, né? Ele tem alguns picos de vilonismo, vamos dizer assim, mas em certos momentos ele consegue até assumir aí o heroísmo do Batman no quesito de defender Gotham. Sim, ele faz isso. E aqui eles optaram aí por fazer uma adaptação um pouco mais contextualizada com relação ao que é a segunda temporada, o Wrath of the Villains, né? A origem. Primeiro teve a ascensão, agora é a ira dos vilões, então ficou uma coisa bem oportuna para o contexto que eles escolheram para a segunda temporada. A gente tem um momento bem interessante desse 20º episódio, que é o momento em que o Jim vai lá no Asilo Arkham conversar com o Hugo Strange. Na verdade é meio que um interrogatório, né? Inclusive o Hugo até cita isso, mas é muito interessante o diálogo, né? Porque uma vez que o Jim não é mais policial, ele não teria mais o direito de interrogar o cara. Inclusive o Hugo o contesta ele a respeito disso. Mas eu achei muito interessante a sacada do Jim. Se você já assistiu o episódio, você sabe que ele joga a arma que o Hugo tentou fazer com que ele funcionasse com o Jim. É interessante essa sacada do Jim, que você percebe que além de ser um policial, além de ter um senso de justiça, além de ser um cara empenhado em cumprir suas promessas, além de tudo isso, o Jim é um cara inteligente. O Hugo faz uma sacada com ele e ele usa a mesma sacada que o Hugo fez com ele para pegar o próprio Hugo, e ele consegue fazer isso. É uma coisa muito interessante e eu gostei muito dessa primeira parte, cara. E aí a gente tem o primeiro combate, que é o Burns, o Capitão Burns. Ele está na cena de um crime e o Jim vai lá a respeito de tentar convencer ele de que o Hugo está diretamente ligado a todos os acontecimentos que estão acontecendo
em Gotham, e principalmente com relação a Final Wars Farm, né, que eram os experimentos e tudo que está acontecendo, e eles estão investigando ali com relação ao contexto do Asilo Arkham, que o pai do Bruce estava envolvido. E esse que surge lá no momento dessa cena, Azrael, a gente tem a primeira aparição dele como personagem com espada e tudo mais, e é bem interessante isso, cara, sabe? E eu gostei muito dessa primeira aparição. E uma coisa que é interessante de Azrael é que a série também não se preocupou muito em colocar como que ele é forte, essas coisas. No momento em que ele está lá no Asilo Arkham e o Dr. Hugo Strange está formando a sua identidade, ela até explica isso, né, como ele voltou dos mortos, a sua mente tem pequenas faíscas, pequenos vislumbres, vamos dizer assim, para usar uma palavra difícil, pequenos lampejos do que aconteceu com ele, por isso que ele fica lembrando da Ordem de São Dumas, depois ele fala da sua irmã, e ele tem uma coisa controversa assim, então o Hugo se ampara muito em um livro, né, que seria o livro da história da família do Phil Galavan, e ele se inspira nisso, né, para fazer com que o cara aí tome a identidade de Azrael, e ele meio que assume a ideia de ser o pai do cara, de ser o Lorde, e o tempo todo ele fala que o cara tem que obedecer a ele, então ele meio que força assim, a identidade de Azrael, né. De certo ponto isso eu não gostei muito, mas eu vou deixar pra falar do que eu não gostei um pouco mais na frente do vídeo. E aí no momento em que ele chega lá, cara, na cena do crime que o Burns está lá, o Bullock, o Bruce e o Jim, é a primeira vez que a gente vê ele como Azrael com espada na mão e tal. E é interessante o jeito como o ator que faz o Phil Galavan, que nesse momento está fazendo Azrael, coloca isso pra fora, sabe, cara? Deixa aflorar essa coisa, ele fala, tem uma linguagem mais coloquial, uma coisa mais contextualizada para a época que Azrael gira agora dentro da sua cabeça, que ele é, daí que tudo aconteceu. E ele fala de limpar os pecados da cidade e tal. Então tem um lance bem interessante. Ali a gente tem o primeiro confronto, né? A gente vê que o Phil Galavan está em ótimo estado físico, vamos dizer assim. O cara some, dá o maior sumiço no Burns e no Jim. E no final das contas ele acaba escapando, escalando absurdamente uma parede e vai embora. E ali, cara, tem um ponto muito importante desse episódio. No momento em que Azrael fica escalando as paredes e vai embora e dá um maior sumiço em todo mundo, dá de se pedir, o Bruce fica olhando, cara, para ele subindo assim nas paredes, sabe, meio como que dizendo: poxa, como que a polícia de Gotham, como que a DCPD pode enfrentar um cara como esse? Aliás, esse é um dos dilemas dessa segunda temporada, né? Como DCPD, como Jim, mas como Bullock, como Burns, como eles poderiam lidar com personagens. É por isso que o Hugo Strange surge agora e ele traz uma outra face de Gotham que não era possível na primeira temporada, que é uma coisa mais sobrenatural, é uma coisa um pouco mais experimental, e isso é muito legal, cara, porque Gotham brinca muito com isso. Victor Freeze é esse cara, sabe? Porque a gente tem vilões que são muito humanos, que é o caso do Charada, que é o caso do Pinguim, mas a gente tem vilões que são muito assim, que é o cara de barro, que inclusive eu não quero dar spoilers, mas você vai ter surpresa com relação a isso, que é o caso do cara de barro, que é o caso aqui de Azrael, nesse caso, né, no contexto que eles fizeram na segunda temporada, o cara que voltou dos mortos, que é o caso do Victor Freeze, que também voltou aqui com relação ao seu próprio líquido experimental, né, a sua dose lá de conseguir descongelar, vamos dizer assim, as pessoas. Eu achei muito interessante, cara, sabe? Porque nas HQs, o momento em que o Bruce decide ser o Batman é o momento em que ele é salvo pelos morcegos, vamos dizer assim. E ele é salvo pelos morcegos e aí ele percebe que ele pode e que ele tem que usar aquela identidade para tentar ajudar a Gotham com relação ao que aconteceu com seus pais e com tudo que ele pode fazer pela cidade. E aqui eles adaptaram isso, ao que me parece, a gente tem uma ênfase nesse momento, o Bruce fica olhando para ele subir aquelas paredes, meio que tipo, eu tenho que fazer alguma coisa porque os caras de Gotham não vão conseguir fazer isso, os policiais não vão conseguir fazer isso sozinho. Esse cara deu o maior, sabe, deu o maior jack em todo mundo, foi embora. Então, tipo, é um momento em que eu vejo que a identidade do Bruce acaba sendo contestada e tudo que ele está tendo ali como senso de justiça é contestado exatamente nesse momento que ele fica olhando para aquilo, absurdamente pasmo. E isso é uma coisa muito importante para Gotham, uma coisa muito importante para esse episódio, porque a partir disso, talvez essa seja uma adaptação de uma possível origem, cara, de uma possível postura de identidade com relação ao Bruce Wayne, de dizer: eu assumo esse papel de interferir nisso porque é uma coisa que ultrapassa os limites do que a justiça humana de Gotham poderia fazer pela cidade. Isso é uma coisa que eu gostei muito
É uma coisa bem sutil no episódio, mas quem conseguiu pegar percebe que o momento é bem épico. E aí depois a gente tem um segundo confronto. A gente tem um segundo confronto que é quando o Jim vai preso, né? Cara, e isso é uma coisa que eu também não gosto, né? O Jim sempre vai preso nas coisas aqui. É um entra e sai que eu nem sei se ele acredita mais que ele realmente pode ser preso. Mas ele tá preso lá no CPD pelo Burns de novo. E aí o Galavan vai lá, aliás, não é mais Phil Galavan, é Azrael. O Azrael vai lá, afinal de contas é a missão dele, né, matar o Jim e livrar a cidade do pecado e tal. E aí lá, logicamente ele não vai conseguir fazer isso, né, matar o Jim, lógico. Mas é uma cena bem importante, porque ele novamente dá um jack todos os policiais, mata geral. E no final a gente tem uma cena em que eles estão tipo no telhado assim, de um prédio, não sei se é da própria DCPD, do centro de polícia. Mas ele tá lá com o Burns e eles têm uma luta mano a mano, né, braço, bem física mesmo, sem armas. Tem apenas uma espada e um cano e tal. E aí o Burns é esfaqueado e nesse momento o Azrael é identificado como Phil Galavan, a máscara dele cai, ele é identificado como Phil Galavan. E aí em sequência o Jim chega, dá alguns tiros, ele vai correndo. E tipo, é o momento em que a identidade do cara é revelada e eu não achei que eles iam revelar isso nesse primeiro episódio, já, né, já no 19º, eu achei que eles iam esperar um pouquinho mais para fazer isso, mas já é revelado, e não só para o Jim, como também para toda a população de Gotham, porque no momento que ele cai no carro, cara, tem uma equipe de filmagem, tipo, várias equipes, na verdade, fazendo a cobertura do fato de que o maníaco, né, o Azrael, teria invadido a DCPD. E aí como ele cai sem a máscara, todo mundo já vê, ele aparece na televisão, né? Ele é filmado, tipo, nacionalmente, eu acho. Que o Phil Galavan tinha voltado e tal, que ele não teria morrido, aquela coisa. Então, tipo, não é só a revelação da identidade do assassino Azrael em si, mas principalmente, mais do que isso, a volta, para quem acredita, dos mortos de Galavan, para quem não acredita que o cara nunca morreu e ele reapareceu. Então isso é uma coisa bem importante nesse episódio também. Paralelo a essa cena, a gente tem uma cena que o Pinguim está vendo na televisão e ele é um dos que vê esse noticiário de que Phil Galavan caiu lá e, para quem acredita, ele voltou dos mortos, para quem não acredita, ele retornaria de um sumiço temporário. E aí a gente vê um ar de vingança, né, cara? Ele falando, olá, velho amigo, né? Old friend. Então, tipo, já é aquela coisa, né, cara? Vou ter que terminar o que eu não consegui lá com o Jim, então fica essa expectativa pra gente. Será que o Pinguim vai tentar, uma vez que ele voltou ao seu estado de insanidade, de loucura, voltou surtado de novo, uma vez que ele voltou desse jeito, será que ele vai tentar terminar aí essa tarefa que ele não teria conseguido, de matar de vingar a sua mãe, né, a Gertrudes lá? Eu não sei, mas fiquei com essa expectativa. Essa é uma das expectativas que o final desse episódio deixa pra gente. Não só esse, mas também lá no Asilo Arkham acontece uma cena bem importante do Enigma, cara. Sim, Ed Nigma, como é um cara complexo e inteligente, como o Charada, a característica do personagem Charada como vilão, é um cara extremamente lúcido e esperto, né, cara? E um cara muito de raciocínio rápido e lógico. Então ele percebe ali que os caras têm um atrito, né? O Hugo tem um atrito com o Jim, e ele indica ali, faz uma suposição de ajudar o cara, uma vez que ele já conseguiu enganar o Jim. O cara, lógico, não acredita, né? Mas ele dá um lampejo ali que seria uma ideia para o Hugo, mas depois ele consegue escapar, muito fácil para mim também, foi uma coisa bem esquisita o lance do como ele conseguiu fugir, e ele consegue descobrir com os jeitos dele ali de aquele jeito Florence, no melhor estilo CSI, consegue achar a porta e ele desce para o subsolo lá de Arkham, para Indian Hill, e a gente vê o final desse episódio, Ed Nigma entrando num corredor com várias salas, e ao que parece tem vários pacientes, que o Hugo está aplicando agora a sua tese, né, aplicando a sua nova técnica de trazer essa galera dos mortos. Então aqui, galera, vai spoiler para os próximos episódios. Ali naquelas salas, muito possivelmente teremos personagens que estavam mortos. E aqui eu lembro novamente que pode ser aqueles personagens do Tubos, e para a nossa alegria tem muita gente boa ali, muita gente que a gente quer ver de volta na segunda temporada de Gotham e para a terceira, que já foi confirmada. Então tem várias pessoas naquela sala, e o que me parece, temos pessoas que o soro do Victor Freeze
surtiu efeito, e inclusive ele fala, o Hugo fala isso nesse episódio, a gente tem novos personagens que a gente tem que aplicar essa técnica de reaperfeiçoar, de dar uma nova identidade ao que foi feito, um exemplo como foi feito com Azrael. E o Nigma fica surtado, cara, ele fica muito louco, fica muito esquisito quando ele vê. Eu fiquei morrendo de ansiedade para ver, na verdade, o que é que tá ali dentro daquela sala, mas essa é a minha ideia, a minha suposição, deixa aqui a sua opinião. E aí termina esse episódio, pra mim, em suma foi isso, o episódio foi muito bom. A origem de Azrael pra mim tem bastante credibilidade, eu consegui acreditar em todo o roteiro, em toda a construção que eles fizeram, beleza? O episódio tem alguns pontos bem clichês, como é o ponto dessa queda, sabe? Cair lá realmente sem máscara, de um jeito que aparece espontaneamente, abertamente para todo mundo que é Phil Gallagher. Em alguns momentos em que o Dean parece bem atordoado nos momentos de combate. Tem alguns pontos clichês que eu acho que vem sendo mantido desde a primeira temporada de Gotham, que eu espero que eles resolvam, mas nada que também abale realmente o contexto da série, que a série vem crescendo. Isso é uma opinião não só minha, mas felizmente uma opinião de várias críticas. Eu vi o IGN falando sobre isso, eu vi vários sites internacionais dizendo que a série surpreendentemente é uma das melhores séries que faz as melhores adaptações de HQs para o conteúdo cinematográfico de televisão. Então isso é uma coisa muito boa pra gente, uma coisa muito positiva para quem gosta da série, beleza? E aqui ficam essas perguntas para o 20º episódio, que vai ao ar na próxima semana. Então se você gostou desse vídeo, acompanha a nossa série, fica ligado que o 20º episódio promete bastante. A gente está chegando ao fim dessa segunda temporada, e aí fica essas perguntas pra gente. Será que Phil Gallagher, qual será o desfecho que eles vão dar para ele? Será que ele vai ter um desfecho, e qual o desfecho que eles vão dar para ele? Será que o Pinguim vai retomar aí os seus planos de vingança? O que será que Ed Nygma achou lá naquelas portas? É uma das coisas muito interessantes nesse episódio. Será que Bruce Wayne vai mudar a sua forma de pensar e a gente vai ter novamente uma reedição, vamos dizer assim, da personalidade de Bruce Wayne dentro dessa série de Gotham? E o Jim Gordon, será que chegou o momento dele assumir a DC de uma vez que o Burns ali ficou esfaqueado brutalmente, né, pelo Phil Gallagher, e ao que parece ele foi em coma para o hospital, algo desse tipo? Será que chegou o momento de Jim Gordon, a respeito do que é nas HQs, se tornar o comissário Gordon? A gente vai ver isso. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Se vocês já acompanham a nossa série, nos acompanhem. Como eu falei, a gente coloca vídeos todas as semanas. Tá chegando o final dessa segunda temporada, eu tenho muitas surpresas para quando a série acabar. Muito boas surpresas, então eu espero que vocês fiquem comigo. Muito obrigado pelo like de vocês, por vocês assistir todas as semanas. E é isso, muito obrigado, baixe o aplicativo do canal, visite os nossos parceiros e nos acompanhe sempre. Muito obrigado, galera, até a próxima. Falou!